queria colocar duas ou três questões. Uma delas, naturalmente, tem a ver com isto, pegando já por isto. As declarações que cada vez mais... Vamos ver. Era importante que nós tivéssemos uma percepção, independentemente dos nossos juízos partidários ou particulares, sobre aquilo que se está a passar e sobre aquilo que se está, de facto, a debater. Nós estamos um pouco fartos, nós mesmos políticos que estão pretensamente no domínio da informação, estamos muito longe de ter uma informação mesmo aproximada daquilo que se discute em termos europeus. E há pelo menos duas ideias claras que hoje bailam, e bailam independentemente das posições de partida, das posições partidárias, das posições que se tiveram em 1997 sobre a adesão ao euro, a integração ao euro, etc, etc. Portanto, não vou para aqui chamar este tema. Vou apenas chamá-lo do ponto de vista daquilo que é, ou não, um debate que se está a fazer, mesmo que seja nos corredores, Sr. Secretário de Estado. Mesmo que seja nos corredores. E que é a da suspensão, saída, convite à saída. Não sei qual é a formulação que devo usar para caracterizar a situação. De diversos países, fala-se três, mas não só. Naturalmente fala-se três, mas há quem fale mais. Até há quem fale de uma moeda para os chamados países do Sul, sendo que o países do Sul, curiosamente, está incluída a Irlanda, que eu julgava que era no Norte. Todos julgávamos, pelo menos estudávamos, uma moeda para aglutinar a Itália, a Espanha, Portugal, a Grécia, alguns até já falam a França, mas enfim, e a Irlanda, que é um país do Sul, como a gente sabe. Portanto, diga? A França também está no Sul. Pois, a França, exatamente, a França, mas não tão expressamente. Não, a França vai para o Norte e a Irlanda vem para o Sul, está a substituição feita. Bom, isto não pode ser levado com ligeireza, pelo menos nesta sede. Nem podemos abordar sempre estes temas com alguma ironia, que também a tem, e não vai mal nenhum ao mundo que exista, mas importava perceber qual é o sentimento do governo português no apalpar do pulso destas reflexões que, naturalmente, certamente se farão. Uma outra paralela a esta, não coincidente com esta, mas pode ser uma consequência desta suspensão ou não, é aquilo que também aparece por aí como anunciada a possibilidade da reestruturação da dívida. O que é que existe sobre esta matéria? O que é que se discute nos tais corredores? Enfim, o que é que o Sr. Secretário de Estado nos tem para dizer sobre isto? Isto, do ponto de vista do debate político, é, porventura, o mais interessante, mas, naturalmente, não deixa de ser significativo e politicamente relevante aquilo que foi a decisão fundamental do Conselho Europeu semana passada. No fundo, foi promover uma revisão do tratado que existia para durar 50 anos. Eu não sei quem é que vai estar na presidência rotativa no final de 2012, e, infelizmente, no final de 2012, para aqueles que tinham tanto orgulho no nome, o tratado vai, porventura, deixar de se chamar para o Tratado de Lisboa para chamar-se Tratado de alguma coisa, onde o novo tratado vier a ser assinado. Mas, independentemente das designações, importava perceber como é que vai ser feita esta nova revisão do tratado, que era para 50 anos, e que afinal durou um ano, e que processos de ratificação é que estão a ser encarados, se também há uma decisão coincidente com aquela que foi imposta a todos os Estados-membros antes da ratificação do Tratado de Lisboa, que foi a de fazer obrigatoriamente, embora não explicitamente reconhecida esta ideia, a ratificação através de uma ratificação parlamentar, com exceção da Irlanda. O que é que a Irlanda, ou se a Irlanda se posiciona, como é que se posiciona relativamente a isto, se tem alguma informação para dar, e se agora está com a corda tanto na garganta que agora já pode dizer tudo aquilo que os outros quiserem ou não. Quanto às modificações de conteúdo, era importante também nós percebermos exatamente o que é que distingue este Fundo Financeiro Permanente daquilo que é o PAI, que é o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, que agora vigora e que vai vigorar até ao 2012. Qual é a diferença entre o pai e o filho?
Sobretudo nas condições, e por isso nós nos opomos ao fundo e nos opomos ao alargamento, não como fundo, não como alargamento, mas como condições políticas e financeiras associadas. Veja-se o que está a acontecer na Grécia, não é? Com a acessibilidade a este fundo, com o conjunto de condições políticas e financeiras que foram impostas à Grécia e com o que se está a passar do ponto de vista económico, do ponto de vista social, etc, etc, etc. E, portanto, que diferenças existe entre aquilo que é o atual pai e aquilo que será o atual filho, o futuro filho? Do ponto de vista, estou menos interessado em saber quanto vale, se são 750 mil milhões, 400 e tal da União Europeia, mais 350 ou 300 do Fundo Monetário Internacional, se é mais ou menos, ou se é muito mais ou muito menos, ou se é o mesmo valor. Estou menos interessado em saber o valor do que em saber as condições associadas. E se por acaso, entre as condições associadas ao fundo permanente, não está a inclusão hipotética de um normativo ao nível do tratado que transforma em automatismos o sistema de sanções que neste momento estão aprovadas no chamado pacote do semestre europeu, que apesar de serem draconianas e inaceitáveis, constituem um conjunto de procedimentos não integralmente automáticos. Não sei se esta ideia foi suficientemente clara para o Sr. Secretário de Estado para poder elaborar sobre ela. É para um pouco pegar nesta parte final da intervenção do Secretário de Estado para tentar quebrar alguma pedra. Eu não tenho dúvidas que os detalhes possam estar agora a ser trabalhados por aquele grupo secreto que costuma trabalhar no Ecofin, que a gente só sabe quando eles decidem, de que faz parte o nosso Ministro das Finanças. Agora, eu não sei se com isto quer dizer se também vai ser trabalhado a esse nível todo o condicionalismo da sua aplicação, condições políticas, etc, etc. É que, se a resposta for sim, eu aceito, mas questiono-me então qual vai ser o conteúdo da mudança, da emenda, da mudança, daquilo que chamou emenda, que outros chamarão alteração, enfim, daquilo que foi criado de novo para colocar no chamado Tratado de Lisboa. Qual é o conteúdo? É também o Ecofin que o define, o conteúdo? E esta é a questão central, porque eu admito que o Ecofin tenha competências ao nível do trabalhar das questões e do envolvente e dos pormenores financeiros, agora os problemas políticos e o texto da emenda em si, julgo que será competência, Isto agora, como diz o Alberto Costa muitas vezes e bem, nós vivemos num mundo de alterações que passam muito por factos consumados e, portanto, não sei, fica a questão. Um outro pormenor. Eu registro, eu também tinha essa questão, mas depois esqueci-me de a colocar, mas vou voltar a ela de outra forma. Registro a posição do Governo português relativamente à posição dos 3 países. Acho que a gente tem que começar aqui a falar em nomes, Sr. Secretário de Estado. É porque, quer dizer, toda a gente dizia que não era preciso pôr esta emenda no tratado, mas houve um país que quis e põe-se. Mas que país? O Chipre. Se fosse o Chipre, punha-se, Sr. Secretário de Estado. É melhor a gente começar a pôr os nomes das pessoas. E, portanto, há 3 países, agora pondo os nomes, Reino Unido, França e Alemanha, que impuseram, ou melhor, assinaram um tal protocolo entre eles de, até 2020, não alterar o valor do orçamento comunitário. O Governo português está contra. Muito bem. Já expressou essa sua posição, já teve oportunidade de expressar essa sua posição
que medidas é que pode encarar, até onde pode ir se esta posição tiver vencimento? Não basta dizer é impossível cumprir a Estratégia 2020. Pois claro que é, independentemente dos nossos desacordos com ela. E o alargamento pode-se fazer? Se até 2020 houver países a entrar, pode-se fazer? Quer dizer, Portugal aceita o alargamento desta base? Por exemplo?